Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre números inteiros. Para esta aula, trouxemos algumas aplicações de potenciação e radiciação no cubo e no paralelepípedo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, no cubo, o exemplo de número 1. Então, como nós sabemos, o cubo ele é formado por 6 quadrados. Cada barra dessa aqui é chamada de aresta. Então, as arestas são todas iguais. Então, nesse exemplo de número 1, nós faremos uma aplicação de potenciação e radiciação de números inteiros. Primeiro, nós vamos calcular o volume desse cubo. Quanto à sua aresta, vamos colocar aqui a sua aresta mais 9. Esse mais 9 é apenas para indicar que deve ser um número inteiro positivo. Então, o que é o volume de um cubo? O volume de um cubo é o comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura. Só que, como o cubo ele é formado por quadrados, então cada aresta possui a mesma medida. Logo, o comprimento é aresta, a largura também é aresta e a altura também é aresta. E essas arestas, elas possuem a mesma medida. Usando a propriedade de potenciação, eu observo que eu tenho uma mesma base repetindo e multiplicando. Então, em uma multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e você soma os expoentes. Como o expoente aqui não aparece, é 1. Aqui também não aparece, é 1. E aqui também não aparece, é 1. Então, 1 mais 1 é 2, com mais 1, 3. Então, concluímos que a fórmula para se calcular o volume de um cubo é a sua aresta elevada ao cubo. Então, no exemplo 1, nós temos a aresta mais 9. Então, o volume do cubo é igual a aresta elevada ao cubo. O volume do cubo é igual. Quem é a aresta? Mais 9 elevado ao cubo. O que é o número elevado ao cubo? É ele vezes ele vezes ele. Ou seja, de acordo com o expoente, a base vai repetir multiplicando. Então, se torna aqui, ao mesmo tempo, uma multiplicação e uma aplicação da potenciação. Então, vem assim, volume do cubo. Então, 9 vezes 9 vezes 9. Como o sinal aqui é positivo, eu não preciso fazer jogo de sinal, já sei que dará positivo. Então, 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9, 729. Então, dá mais 81 vezes mais 9. Isso aqui dá mais 729. Então, esse é o volume do cubo com a aplicação da potenciação. Agora, observe no exemplo de número 2, nós faremos agora uma aplicação de radiciação. Nesse exemplo agora de número 2, deixa eu ver esse 2 aqui.
eu vou dar o volume do cubo, mas não darei aresta. A aresta aqui será x. Eu vou dar agora o volume desse cubo, 1728. Então, no exemplo de número 2, eu dei o volume e eu quero encontrar a aresta. Então, essa aqui é uma aplicação de radiciação. Ao mesmo tempo que é de potenciação, eu vou resolver aplicando também a radiciação. Então, vamos lá. O que é o volume do cubo? O volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. Aí me foi dado o volume e eu quero encontrar a aresta. Então, eu tenho o volume e quero encontrar a aresta. Então, vamos lá. Se eu tenho aresta, eu encontro o volume. Eu uso essa fórmula aqui. Só que eu não quero encontrar o volume, eu quero encontrar a aresta. Então, eu vou inverter a fórmula. Vai ficar assim, A ao cubo igual a VC. Ok? Aqui eu tenho uma potenciação. Eu vou expressar essa potenciação em uma radiciação. Como? Isolar esta. E esse expoente 3 é expresso na raiz cúbica de VC. Ou seja, a aresta elevada ao cubo é equivalente à aresta igual à raiz cúbica do volume desse cubo. Então, essa é a fórmula que nós utilizaremos para calcular a aresta x. Então, ficará assim. Aresta igual à raiz cúbica do volume do cubo. A aresta é x, eu vou trocar esse A por x. X igual à raiz cúbica. E o volume do cubo nós já temos, é 1728. 1728. X é igual à raiz cúbica. Vamos lá, 1728. Imaginemos que nós não saibamos quanto é a raiz cúbica de 1728. O que nós faremos? Nós vamos pegar esse 1728 e vamos fatorar ele. Vamos fazer a decomposição em fatores primos. Como 1728 é um número par, eu começo dividindo por 2. 17 por 2 dá 8, sobra 1. Aí abaixo 2, se for 12 para 2 dá 6. 8 dividido para 2 dá 4. Tem 864. 864 é um número par, continua por 2. Aqui dá 4, aqui dá 3 e aqui dá 2. Deu 432. 432 continua sendo par, continua dividindo por 2. Aqui dá 2, aqui dá 1, sobra 1. Baixo o 2, ficou 12 para 2, 6. 216 é par, continua por 2. Aqui dá 1, aqui dá 0, né? Porque 1 para 2 não pode, tem que baixar um 0 no quociente e junta com esse 1, 6. 16 para 2 dá 8. 108 é par, continua por 2. Aqui dá 5 e aqui dá 4. 54 é par, continua por 2, dá 27. 27 agora é ímpar, por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Perceba que eu quero calcular a raiz cúbica. Observa, o meu índice aqui é 3. Então, eu pego de 3 em 3. Cada um desses elementos aqui, ó, que é a base. Eu vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3. Repete a base. Quantas vezes está repetindo? 3 vezes. 1, 2, 3. Repete a base. A base aqui é 2. E quantas vezes esse 2 está repetindo? 3 vezes. 1, 2, 3. Repete a base. E coloca a quantidade de vezes que está repetindo. Então, ficará assim. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Pela propriedade dos radicais, quando o meu índice é igual ao meu expoente, eu faço cancelamento. Cancela o índice, cancela o expoente, e essa base, ela sai de dentro do radical multiplicando. Então, fica assim, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4.
4 vezes 3, isso aqui dá 12. Logo, essa minha aresta equivale a 12. O valor de x é 12. Agora, nós faremos uma aplicação também no paralelepípedo. Certo? Ó, no paralelepípedo. Nós fizemos aqui no cubo. Agora no paralelepípedo. Paralelepípedo assim. Comprimento, largura e altura. Ó, nós temos agora o paralelepípedo, ele é diferente do cubo, porque o cubo, todas as arestas são iguais. O paralelepípedo não. O comprimento é diferente da largura e é diferente da altura. Tem possibilidade, por exemplo, de pelo menos 2 lados dele serem iguais? Tem possibilidade. No entanto, os 3 não podem ser iguais. Hipótese alguma. Se é um paralelepípedo, não tem possibilidade. Pode ter possibilidade de 2 deles serem iguais, pelo menos 2. No máximo 2. Os 3 não podem. Então, exemplo de número 1, eu vou agora aqui calcular o volume desse paralelepípedo. Eu vou chamar aqui de 60, 40 e aqui 20. Aqui nesse caso nós vamos apenas aplicar multiplicação simples. Depois nós vamos aplicar potenciação e a radiciação. Então vamos lá. O volume do paralelepípedo. Ó, o volume do paralelepípedo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Essa é a fórmula para se calcular o volume de um paralelepípedo. Eu coloco VP igual comprimento vezes largura vezes altura. VP igual. Quem é o comprimento? O comprimento é esse aqui, ó, 60. Quem é a largura? A largura é essa aqui, 40. E a altura é essa aqui, 20. Então fica comprimento vezes a largura vezes a altura. Observe que nessa minha multiplicação, todos os meus numerais possuem zero. Esquece esse zero. Vamos multiplicar somente os numerais que não são zero. Ó. O 6, o 4 e o 2. 6 vezes 4, você pode fazer assim, ó. 6 vezes 4 vezes 2. Certo? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, isso aqui vai dar 48. E aí você só acrescenta o zero no final, ó, se quiser assim. Pode colocar em forma de multiplicação, que vai dar zero no meio final, você só repete. Aliás, eu coloquei, vai só repetir o zero, eu coloquei multiplicando. Então, ó, 6 vezes 4 dá 24 vezes 2, isso dá 48. E você acrescenta o zero, não multiplica, gente, acrescenta o zero. Porque se você colocar aqui multiplicando, vai dar zero no final. E aí não existe o volume igual a zero. Pronto, 48. 48 mil. 48 mil. Então, ó, 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 2, 48. E acrescentou os 3 zeros. Dá o espaço aí, o tempo, para vocês tirarem o print. Muito bem, vamos dar aqui continuidade.
Agora, exemplo de número 2. Exemplo agora de número 2. Agora, no exemplo de número 2, deixa eu ajeitar o link. No exemplo de número 2, agora, nós vamos dar o volume e vamos encontrar a medida x da aresta desse paralelepípedo, certo? Então, o comprimento aqui 5x, a largura 4x e a altura x. E eu vou dar o volume desse paralelepípedo, vou dizer que é 20.000. 20.000. O volume é 20.000. Certo? Então, nós vamos usar o mesmo procedimento. Vamos utilizar a fórmula do volume do paralelepípedo. É o comprimento vezes largura vezes a altura. Só que agora eu não quero encontrar o volume, eu quero encontrar a medida da aresta, a medida x. O que eu faço? Eu faço a inversão. O que está no segundo membro vem para o primeiro, comprimento, largura vezes a altura, igual ao volume do paralelepípedo. Quem é o comprimento? O comprimento é 5x, coloca no lugar do C, 5x. Vezes a largura, que é a largura? 4x. Vezes a altura é x. Igual a VP, que é o volume do paralelepípedo, 20.000. Aí eu vou multiplicar, ó, 5 vezes 4, 20. Aqui tem 1, está subtendido 1. 5 vezes 4, 20, vezes 1, 20. E você pega, ó, x vezes x vezes x. Repete a base. Aqui o x está elevado a 1, aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 1. Esse x aparece 3 vezes, o expoente dele é 3. Vai ficar igual a 20.000. Isola o x ao cubo, fica 20.000 dividido para 20. Posso cancelar um zero em cima, um zero embaixo, x ao cubo. 2 dividido para 2 dá 1. Sobraram 3 zeros, coloco esses 3 zeros para cá. Então, 20.000 dividido para 20 dá 1.000. O que nós faremos agora? Nós vamos calcular essa raiz cúbica. Então, fica assim, x ao cubo. Ó, x ao cubo igual a 1.000. O que eu faço? Eu pego esse expoente 3, que aqui está a potenciação, e vou expressar na radiciação. Então, esse 3 ele será expresso na raiz cúbica de 1.000. Aí o que eu vou fazer com esse 1.000? Eu vou fatorar ele. Então, nós vamos fatorar esse 1.000. Só que esse 1.000, como ele é um número par, mas ele é também um número que é múltiplo do zero com o primeiro algarismo sendo 1, então eu posso colocar na base 10. Então, por exemplo, se tiver os numerais 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 e assim por diante, eu posso colocar esses numerais na base 10. Por exemplo, o 10 é 10 elevado a 1. O 100, 10 elevado a 2. O 1.000 é 10 elevado a 3. O 10.000 é 10 elevado a 4. O 100.000
é 10 elevado a 5. 1 milhão é 10 elevado a 6. Então, perceba que a base é elevado à quantidade de zeros. Aqui só tem um zero, fica 10 elevado a 1. Aqui tem 2 zeros, fica 10 elevado a 2. Aqui tem 3 zeros, fica 10 elevado a 3. Então, quando você vai fatorar um numeral, em que esse numeral ele é múltiplo do 10 e pode ser colocado na base 10, fica muito simples. Aqui tem 3 zeros, é o 10 elevado a 3. Pela propriedade dos radicais, índice igual a expoente, cancela o índice, cancela o expoente, ficou 10. X igual a 10. Faremos mais um exemplo. Exemplo número 3. Exemplo 3 agora, eu vou colocar assim. Quadro x, 3x, aqui 2x. Então, eu quero encontrar aqui o meu volume. Aliás, eu quero agora encontrar a aresta x. Vou dar o volume e quero encontrar essa aresta x. Então, 4x, 3x e 2x. Vou pegar aqui o volume. O volume será 48.000. Ó, o volume será 48.000. Pronto. Então, usando aqui a mesma estratégia, volume do paralelepípedo, comprimento vezes largura vezes altura. Como eu quero encontrar a medida da aresta, eu vou mudar de posição, vou inverter. Igual a VP. Quem é o comprimento? O comprimento é 4x. Quem é a largura? 3x. Quem é a altura? 2x. E o VP, 48.000. Certo? Agora, 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. Ah, gente, perdão, eu coloquei aqui, não é... que é 24, viu, gente? Perdoe-me. 24... Deixa eu ver aqui. 4... Deixa eu só confirmar aqui o valor. É 24 mesmo. 4x, 3x, 2x. Então, 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24x. É isso mesmo. É não. 24 mil. É 48, gente. 48 mil mesmo. Então, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24x. Igual a 48 mil. Isolo x. X é igual a 48 mil. Dividido para 24. Aqui, o x
Está repetindo 3 vezes, fica x elevado ao cubo. 48.000 dividido para 24. 48 dividido para 24 vai dar 2.000. E aí ficou x ao cubo igual a 2.000. O que eu faço? Esse expoente 3 ele vai ser expresso na raiz cúbica de 2.000. Só que 2.000 ele não possui raiz cúbica exata. O 1.000 possui raiz cúbica exata. Então 2.000 não possui. Então quem é 2.000? 2.000 é 2 vezes o 1.000. Vou colocar assim. Então, raiz cúbica, quem é 2.000? É 2 vezes o 1.000. O 2 não tem raiz cúbica exata, mas o 1.000 tem. Então, 1.000, já vimos que é 10 à terceira. Então, 2 vezes o 10 à terceira. Aí, o que eu faço? Índice igual ao expoente, cancelo o índice, cancelo o expoente. Esse 10 sai. Só que o 10 saiu, mas o 2 ficou, porque o expoente dele é 1. Então, permanece o índice 3, raiz cúbica de 2 elevado a 1. X igual a 10, raiz cúbica de 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Pronto. Então, aí, encontramos o resultado dessa aresta x. A aresta x, o valor de x, é 10 raiz cúbica de 2. Então, espaço aí para vocês tirarem o print. Pois bem, então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.